estejamos juntos, amém? Graças a Deus. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Abra o seu coração. Sabe, Deus quando alcança uma pessoa, Deus não quer realizar poucas coisas não. Preste atenção que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, é que o desejo de Deus é que a obra se complete. A obra de Deus, ela precisa ser completa na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem. Deus, ele tem a ideia de não só fazer umas coisas pontuais na sua vida, não só curar uma área que você precisa de cura física, não só restaurar a área financeira, não só restaurar o casamento, não. Deus tem um propósito incrível sobre a sua vida. Deus, quando alcança o homem, Ele tem um propósito de transformar a vida dele por completo. É verdade. E nessa hora, eu quero falar para você, eu quero mostrar para você uma história bíblica, onde nós vemos um milagre completo. Esse é o título dessa palavra, o milagre completo. Eu quero mostrar para você como que funcionam as coisas em Deus, como que as coisas acontecem de acordo com o nosso Deus, amém? Abra a sua Bíblia comigo, eu quero sempre te lembrar disso, é muito importante você ter uma Bíblia aí, é muito importante para facilitar o seu acompanhamento, mas abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, o Evangelho de João, no capítulo 9, Evangelho de João, no capítulo 9, aqui nós estamos diante de uma história bíblica, obviamente uma história real, que o nosso Senhor Jesus foi o protagonista. E aqui nós estamos diante de uma história de uma cura incrível, de um cego de nascença. Um homem que, desde o seu nascimento, nunca tinha tido o privilégio de enxergar. João capítulo 9, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Aonde você estiver, eu quero repetir, se você quiser, repita comigo aí. Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem que pecou? Foi este homem ou foram os seus pais? Existia uma dúvida, um pouco ligada à cultura e até talvez à teologia deles. Como pode? Da onde vem esse juízo? Da onde vem essa causa tão difícil? Da onde vem o fato de alguém nascer cego? Como pode? Será que isso é uma consequência de pecados dos seus pais, dos seus avós? Ou ele mesmo que pecou, então por isso até hoje não foi curado? E Jesus dá uma resposta. Jesus fala assim com eles: olha, nem ele, nem seus pais pecaram. Jesus está falando nem uma coisa nem outra. Ou seja, não é o que vocês estão pensando. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tem uma versão, a nova tradução na linguagem de hoje, que diz: isso aconteceu para que houvesse uma experiência maior ainda do poder de Deus na vida dele, para que o poder de Deus se manifestasse de forma extraordinária. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, olha o que Jesus fez agora. Olha que incrível. Jesus cuspiu no chão. Outro dia, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que tem uma igreja que chama Igreja Cuspe de Cristo. Você já imaginou isso? Eu não sei se é verdade, mas eu recebi lá uma igreja chamada, uma foto com a Igreja Cuspe de Cristo. Meu Deus, que nome criativo, mas tem base bíblica. Olha aí, está aqui. Bom, tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão. Ele mistura a terra com a saliva. Isso era no sábado. Jesus estava fazendo aqui duas coisas assim escandalosas, ainda mais no sábado. Ele cospe no chão de terra mesmo,
e mistura a sua saliva com areia e faz um lodo, uma lama, e aplica nos olhos daquele homem que ora estava cego, era cego desde o nascimento. E agora Jesus dá uma palavra, Jesus dá uma ordem para aquele homem. Jesus diz: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significava enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Essa história não termina aí, ela continua mais um pouco, mas até aí nós vemos como Jesus faz as coisas, como Jesus opera os milagres, como Jesus faz o milagre na vida do homem. Mas você vai ver nessa noite como Jesus completa o milagre. Jesus quer ter um milagre, quer fazer um milagre completo na vida da humanidade, na sua vida, na minha vida. Ele não quer só te abençoar, Ele não quer só te restaurar as relações familiares, as relações do seu trabalho. Ele não quer só te ajudar, ser uma pessoa que vive assim de vitória em vitória. Isso é muito bom. Ele não quer só curar você na sua saúde, e nessa noite, se você tiver alguma coisa para ser curado, Jesus vai curar você, Jesus vai curar você. Mas preste atenção, Ele não quer somente te curar, Ele não quer somente te abençoar, mas existe algo mais. Mas voltando ao texto, eu quero mostrar para você alguns passos de como Deus faz o milagre completo. Veja que Jesus, a Bíblia no versículo 1 diz: Jesus viu o cego. Jesus viu o cego. Jesus, ele se coloca no caminho das pessoas. Jesus chama as pessoas. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é isso: Jesus, ele te escolheu. Ele escolhe nos abençoar. É uma escolha certa, é uma escolha que já está estabelecida no céu. Jesus, ele escolhe nos abençoar. Jesus, ele decide nos escolher. Jesus decide olhar para nós. É muito comum a gente falar: eu encontrei Jesus um dia, eu um dia enxerguei a Deus, um dia. Mas na verdade, Ele nos amou primeiro, Ele nos enxergou primeiro. Jesus passa e Ele viu o cego. Ele era um cego, ele não tinha como identificar Jesus facilmente, a não ser que alguém chegasse no seu ouvido e falasse: olha, Jesus está passando, como aconteceu com aquele outro cego. Mas esse não estava, lógico que não estava vendo, mas ele não estava com ninguém ali dando um clique nele. Ele estava realmente perdido pelo caminho, ele estava mendigando naquele caminho, mas Jesus o viu. Sabe, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a graça de Deus nos encontra. A graça de Deus vai te enxergar. A graça de Deus encontra a sua necessidade. Quando Jesus está passando, Ele não somente viu o cego, mas quando Ele viu aquele homem, Ele também enxergou a necessidade dele. Sabe, você pode ter uma necessidade, pode ter algo na sua vida que às vezes parece até impossível diante das suas forças, diante dos homens. Mas eu quero te dizer nessa hora, perceba isso: Jesus vai ao seu encontro, e Jesus está vendo a sua necessidade. Jesus está vendo a área da sua vida que precisa ser tocada por Ele. Jesus está vendo a área da sua vida que precisa ser transformada por Ele. Sabe, eu percebo que isso acontece também em relação à nossa espiritualidade. Quantas pessoas, sem perceber, se tornaram cegas de Deus, não enxergam a Deus, não conseguem ver Jesus. Mas sabe, você pode não estar conseguindo ainda ver Jesus como você gostaria, mas Jesus vai passar no seu caminho e Ele vai se dar por visto a você. Ele vai chegar até você. Jesus, ele encontra aquele cego. Eu fico olhando como existem pessoas que sofrem, que estão desesperançosas, que estão às vezes contaminadas por um espírito cético, de que apesar de saber que Deus existe, não vivem como se Ele existisse. Tem um livro que fala o cristão ateu. Parece um paradoxo, mas infelizmente existem cristãos que vivem, que apesar de crerem em Jesus, vivem como se não crescem. Sabe, Jesus, ele está no caminho, ele viu o cego. Jesus, ele está vendo a sua necessidade.
Ele está vendo aquilo que você precisa, a sua situação, o seu sofrimento. Jesus, ele enxergava os necessitados aonde passava. Ele se destacava, assim, dentro do coração dele, ele se inflamava por isso. E Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele tem o mesmo coração, Ele tem a mesma ideia. Você lembra aquele homem do tanque de Betesda? Aquele homem não tinha ninguém que o ajudasse, ele estava à beira do tanque e precisava de alguém. Quando o anjo balançava as águas, precisava de alguém que o levasse e o colocasse lá. Mas Jesus não precisou daquelas águas balançando, Jesus não precisou de um anjo movendo aquelas águas. Jesus chega e encontra aquele homem, ele vai de encontro àquele homem. Jesus, no chamado dos seus discípulos, você pode ver, Jesus vai para o monte, ora por 12 horas, e de repente ele começa a chamar aqueles 12 discípulos um a um. Ele vai ao encontro de Pedro, Tiago e João ali na beira do mar, ele vai ao encontro de Mateus na coletoria, ele vai lá e encontra. Jesus vai te encontrar, Jesus está pronto para te encontrar, mas ele não só encontra você, ele também encontra a sua necessidade. Ele não só encontrou aquele homem simplesmente por ser um homem comum nesse aspecto, mas ele também encontrou aquele homem porque ele queria suprir e restaurar aquele homem por completo e a sua necessidade. Qual é a sua situação? O que você precisa que Jesus veja? Talvez nessa noite você precisa dizer assim: Jesus, olha para mim. Jesus, olha para mim. Jesus, olha essa área da minha vida que parece que não tem jeito. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Eu quero dizer para você, você pode achar que não, mas Jesus está vendo. Jesus está passando e Ele está vendo. Jesus enxerga dentro de você, Jesus enxerga todas as áreas da sua vida. Jesus enxerga você, Ele está vendo, Ele está vendo. Em João 15,16 tem um texto que eu gosto muito, que o Senhor Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui, olha, veja o chamado de Jesus em relação a nós e em relação ao que a gente precisa. Sabe? Por que será que ele era necessitado? Por que será que ele era cego? Sabe, preste atenção, os discípulos, Jesus está diante de uma pessoa necessitada. Jesus está diante de alguém que estava cego desde o nascimento. E os discípulos preocupados com a causa daquilo. Você já viu as pessoas, elas têm facilidade de focar no diagnóstico, elas têm facilidade de focar no porquê, elas têm facilidade de olhar para trás. As pessoas em geral, elas tendem a sempre olhar para trás. Ah, por quê? O que será que aconteceu? Lembra aquela mulher a adúltera? Eu sei que é desafiador falar isso, mas todo mundo só estava focado no adultério dela, todo mundo só estava focado no que ela fez, para apedrejá-la, para jogar a pedra. Mas Jesus, de repente, ele aponta para frente. Nesse cego a mesma coisa. Os homens, eles estavam com um olhar fixo nas limitações, fixo nos problemas, fixo em ficar explicando a causa daquilo, mas Jesus não estava nem aí de certa forma com isso. Jesus, ele tem um olhar fixo no propósito. Ele disse para eles: olha, não é questão de pai, não é questão dos pais deles pecarem ou ele pecar, não é essa questão, tira essa ideia. Jesus está falando: isso é para que o meu poder, isso é para que o propósito do meu pai, isso é para que o propósito do nosso Pai, Deus, se manifeste na vida dele. Sabe, tem situações na sua vida que você pode não estar entendendo, você pode estar olhando para elas e dizendo assim, dentro de você: por que, Senhor? Por que? Será o que eu fiz? Será que é isso? Pode até ter uma razão que você consiga desenhar, mas não importa a razão agora, importa que Deus quer transformar isso num grande propósito, importa que Deus quer mudar a sua situação para elevar o seu testemunho, importa que Deus quer intervir nisso para que Ele seja glorificado e para que o propósito dele na sua vida se cumpra de uma maneira nobre. Preste atenção. Deus tem um olhar fixo no propósito, enquanto o homem está buscando a causa das situações. Quem pecou? Quem pecou? Primeira coisa que eu quero te dizer então é que Deus, ele começa um milagre escolhendo nos abençoar, escolhendo te encontrar. Deus escolheu te encontrar. Não merecíamos, Deus já escolheu. Ah, mas tem causas assim, Deus já escolheu. Deus escolheu curar você, Deus escolheu restaurar seu casamento, Deus escolheu salvar a sua vida, Deus escolheu você.
A segunda coisa, veja como as coisas acontecem, vejam como Deus, Ele faz um milagre completo. A segunda coisa, versículo 6 de João 9, a história continua, diz assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos. Preste atenção, Jesus faz daquela situação, ele faz aquele milagre da forma que Ele quer. Jesus, Ele salva as pessoas do jeito que Ele quer. Jesus batiza com o Espírito Santo do jeito que Ele quer. Jesus, Ele cura as pessoas do jeito que Ele quer. Se você olhar para a palavra de Deus, as histórias de Jesus, às vezes a mesma situação, mas o mesmo milagre, mas em situações diferentes, jeitos diferentes. Por exemplo, Jesus ressuscitou ao menos 3 pessoas na sua vida. 3, ele ressuscita a filha de Jairo de um jeito. Ele chega na casa dela, ele manda todo mundo sair, ele pega os pais, coloca dentro do quarto os 3 discípulos, ele fecha a porta e ele faz um milagre ali. Ela tinha acabado de morrer, Jesus a ressuscita. Mas o filho daquela viúva de Naum, o filho da viúva em Naum, não sei se você lembra dessa história. Jesus estava entrando na cidade, e o que Jesus depara? Um enterro. Ele saindo da cidade com um caixão, e ali tinha um defunto, já estava morto, presta atenção. Jesus chega no meio daquele enterro, dá uma palavra, ressuscita aquele provavelmente jovem ou adulto, ele ressuscita aquela pessoa, é um jovem, ele ressuscita aquele jovem, e a Bíblia diz que ele sentou no caixão e começou a conversar. Gente, imagina isso! Jesus fez de outra forma, mas quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele fez outra coisa. Ele não foi na primeira chamada, ele foi só na segunda chamada. Ele chega 4 dias depois, ele vai até o túmulo e ele então diz: Lázaro, vem para fora. Vejam, milagres iguais, ressurreição, mas de jeito diferente. O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele faz o milagre de maneira completa, mas Ele tem o jeito dele. A segunda coisa que acontece num milagre completo de Deus é que nós precisamos respeitar o modo de Deus fazer. Sabe, pessoas que têm uma tendência religiosa têm que se cuidar, porque elas se prendem à forma, mas Deus não está dentro de uma forma. Em Deus, Ele faz do jeito dele. Em algumas pessoas Deus vai fazer de um jeito, em outras pessoas vai fazer de outro. Alguns familiares seus serão salvos de uma forma, outros serão de outra. Não se prenda à forma. Veja esse texto, que interessante. Jesus está fazendo um barro aponta para Ele. Toda vez que a Bíblia fala de barro, aponta para a parte dele. Porque veja bem, Jesus, Deus, Ele formou o homem do quê? Do pó da terra, do barro. Depois você vê aquela história do oleiro e o vaso, e o oleiro é o nosso Deus, e a gente é o vaso. Eu e você somos os vasos do Senhor. E você vê que Deus está como um oleiro, pegando barro e fazendo na sua forma. O barro aponta para Deus. Ali Jesus está dizendo ao menos o seguinte: olha, é comigo, é eu quem vou fazer, é do meu jeito. Talvez aquele cego poderia ser incrédulo nesse momento, mas graças a Deus não foi. E ele podia falar: eu fiquei sabendo que o Senhor curou um outro cego só dizendo uma palavra. Como assim passar barro no meu olho? Mas ele não fez isso, porque ele respeitou a forma de Deus fazer. Ele respeitou a forma de Deus fazer. Às vezes algumas coisas podem não ter acontecido ainda na sua vida, porque você está querendo que Deus faça da sua forma, mas Deus quer fazer da forma dele. A forma de Deus fazer muitas vezes não é a nossa forma de achar que, não é a nossa, não é do jeito que a gente acha que Deus vai fazer. Você lembra Naamã? Lembra da história de Naamã? Uma história tão inspiradora. Em breve eu quero até pregar uma palavra sobre Naamã. Mas Naamã, aquele grande, vamos chamar assim, aquele grande general do exército da Síria, ele pega uma lepra. Ele agora está leproso. E dentro da casa dele trabalha uma serva. Uma moça do povo de Deus trabalha lá, e ela disse para ele: olha, se você for até a nossa terra, tem um profeta lá, que era Eliseu, tem um profeta lá que é cheio de Deus, e ele tem unção, e as pessoas são curadas por Deus através da vida dele. E Naamã foi
pediu para o rei da Síria para ir, o rei da Síria fez uma carta, e ele foi se apresentar a Eliseu. E ele chegou a Eliseu, e a Bíblia diz que ele pensou que Eliseu ia recebê-lo com um tapete vermelho, que Eliseu ia chamar ele para entrar, que Eliseu ia fazer um pão de queijo quentinho para ele. Ele achou que Eliseu ia tratar ele como um grande general, um rei. Mas olha que interessante, Deus faz da forma dele. A Bíblia diz que ele chegou na porta da casa de Eliseu, que Eliseu não o recebeu. Eliseu mandou o seu servo, falou: vai lá conversar com ele, fala para ele que eu já sei como ele vai ser curado. Ele precisa ir até o rio aqui embaixo, se jogar lá 7 vezes, mergulhar 7 vezes e voltar, e ele já vai estar curado. E não era um rio muito limpinho não, sabe? Era um rio assim, não tão limpo, e também não era um rio tão fácil de mergulhar. E quando Naamã ouviu isso, Naamã falou: jamais, eu, um general, ele nem me recebeu, e eu, um general, eu não vou me jogar nesse rio não, lá na nossa terra tem rios muito melhores, por que ele mandou fazer dessa forma? Eu vou embora. Quando ele estava indo embora, voltando o quê? Leproso, voltando para casa, leproso, sem cura, sem nada. E Deus não curou ele não, Deus não entrou na forma dele, porque Deus não entra na nossa forma, Ele tem a forma dele para a gente entrar nela. E o que aconteceu é que ele volta para casa leproso. No meio do caminho, os servos dele falam assim: ei, será que você não está enxergando? Muda, sai da caixinha, deixa Deus fazer da forma dele. O que custa você se mergulhar 7 vezes naquele rio? Lembra a história de Naamã? O que custa? E aí a Bíblia diz que Naamã então voltou com muita humildade agora. Depois de ser advertido pelos seus servos, ele volta e ele vai naquele rio, mergulha 7 vezes, e ele é curado da lepra. E ele volta até o profeta, para honrar o profeta. Ele volta até o profeta e diz: agora eu sei que há Deus em Israel. Agora eu sei, agora eu entendi que eu não posso me prender à minha forma. Deus faz da forma dele. Sabe, cuidado. Tem gente que não percebeu ainda, mas Deus, Ele faz milagre do jeito que Ele quiser. Sabe, tem gente que está perdendo o jogo, porque quer que Deus marque o gol do jeito dele. Tem que ser de pênalti, tem que ser de falta, tem que ser cruzando a lateral e batendo de cabeça. Não, Deus vai fazer o gol, mas Ele vai fazer do jeito dele. E você muitas vezes não sabe o jeito que Ele vai fazer. Você precisa crer que Ele fará. Graças a Deus que esse cego entendeu isso. Ele falou: não importa, não tem problema, pode passar barro nos meus olhos, não tem problema. E sabe o que acontece? Você precisa entender que era uma situação desafiadora, ele ia precisar caminhar muito. Mas veja, nós temos que tomar cuidado, porque se uma geração se prender à forma de Deus fazer, ela não terá a experiência da essência mais. Muitos moveres se passaram, porque as pessoas ficaram presas na forma. Aí o mover passa, porque o mover tem a ver com a forma, mas a essência continua de mover em mover. Se a gente não conseguir mudar a forma de ver, se a gente não conseguir entender que Deus faz da forma dele, nós podemos paralisar a experiência da essência do poder de Deus. Quando alguém coloca a forma para Deus fazer, de certa forma a pessoa está diminuindo Deus. Forma é importante, mas nunca mais importante que a essência. Sabe, querido, Jesus é criativo, Deus é criativo, o Espírito Santo é criativo, é maravilhoso. Então não coloque forma, eu vou até mudar essa frase, não coloque forma na forma de Deus fazer. Deixe Deus fazer do jeito dele na sua vida. Deixa Deus fazer. Aonde você estiver, levante sua mão assim e fala: Senhor Jesus. Levante sua mão e fala: Senhor Jesus, faça na minha vida da tua forma. Tira minha cegueira espiritual da tua forma. Faça na minha família milagres da tua forma. Faça na área financeira da minha vida da tua forma. Senhor, age no Brasil da tua forma. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Amém? Agora preste atenção. Eu estava lendo essa história, então a segunda coisa de um milagre, a segunda parte de um milagre completo, a segunda forma como Deus faz as coisas para um milagre completo, é que Deus faz da forma dele. Mas sabe, eu estava lendo a história desse texto, tem histórias teológicas, na história
na história desse texto, conta alguns outros detalhes. E entre aquele lugar que Jesus, ali perto da sinagoga, onde Jesus está colocando a lama nos olhos do cego, até o tanque que Jesus mandou o cego ir, tanque de Siloé, eram mais ou menos 1 quilômetro. Era mais ou menos 1 quilômetro. E era um caminho substancialmente de descida, de muita escada, de pedras, de corredores finos. Imagine só um deficiente visual tendo que andar 1 quilômetro e ainda em lugares muito desafiadores. Não era uma avenida plana, não era um lugar asfaltado, não era como num campo de futebol, não. Era um lugar muito difícil para andar. Mas Jesus diz para ele: ei, vai até o tanque de Siloé. Vai até o tanque de Siloé. E quando eu estava estudando essa situação na história bíblica, eu achei incrível. E aqui o Senhor colocou no meu coração uma coisa muito interessante. Era um caminho íngreme. Sabe o que acontece? Preste atenção. No caminho do milagre, na forma do milagre completo, na forma de Deus agir, geralmente Deus vai nos dar uma tarefa. Geralmente Deus vai nos envolver no milagre. Geralmente Deus vai falar: essa parte é sua. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele podia, se ele tem poder, se Jesus tem poder para ressuscitar um morto, ele tem poder para afastar uma pedra. Mas Jesus não fez isso. Ele chega diante do túmulo de Lázaro e ele diz: tirem a pedra. Lembra disso? Ele diz: tira a pedra, agora eu vou agir. Quando Jesus está vendo aquela multidão com fome, sem ter o que comer, o que Jesus fez? Jesus está vendo aquela multidão sem ter o que comer, o que Jesus faz? O que Jesus faz naquela multidão? Jesus fala: olha, dá o pão, que eu vou multiplicar. Ele não precisava daquele pão. Mas é porque Jesus tem prazer de nos envolver com os seus milagres. Ele fala: lance as redes de novo. Faça a sua parte. Sabe, preste atenção. Deus, Ele deseja que a gente faça a nossa parte. Deus, Ele deseja também a obediência do homem. Veja, tendo dito isso, ele cospe no chão, mistura a terra com saliva, e ele disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que o homem foi, lavou-se, preste atenção, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi vendo ou voltou vendo? Ele foi curado só com a lama no olho, ou ele foi curado quando ele vai e cumpre o decreto de Deus? Ele obedece a Deus. Ele foi curado quando ele voltou. Ele não foi curado quando ele foi curado na volta. Esse é o momento da cura dele. Então a primeira coisa dentro desse ponto, para você experimentar milagres de Deus, exige de você, em muitas ocasiões, obediência a Deus. Deus já fez muitas coisas que às vezes você ainda não enxergou. Deus já fez muitas coisas, elas já estão prontas no céu, elas já estão prontas nas mãos de Deus. Deus talvez já colocou lama nos seus olhos, você deixou. Deus já fez, mas agora Ele está dizendo: dá o passo. Agora Ele está dizendo: ande até o tanque de Siloé. Agora Ele está dizendo para nós: faça a sua parte. Agora Ele está dizendo: obedeça a minha palavra. Você deseja mesmo experimentar o poder de Deus na sua vida? Então obedeça. Você deseja mesmo experimentar o milagre completo? Então obedeça. Você deseja mesmo ter uma experiência de cura, de restauração? Então faça a sua parte. Deus quer realizar um milagre completo, mas vai chegar algum momento que Deus vai permitir que você faça algo, que você faça uma parte disso. Pode ser 1%, pode ser 0,1%, mas Deus tem o prazer de virar para você, a alegria de virar para você e falar assim: seja meu cooperador, faça comigo, vai, anda até o tanque de Siloé. Não foi fácil, 1 quilômetro, imagina só a situação, 1 quilômetro para um deficiente visual andar numa estrada terrível, até lá o tanque lá embaixo, ele teve que andar, sabe? Deus deseja tirar você de algumas situações muito difíceis, Deus deseja fazer você se mover
movimentar para que essa situação seja solucionada. Deus deseja que você faça uma parte que você precisa fazer e só você vai fazer. Jesus não iria levá-lo, e se ele não fosse, ele não seria curado. Lembra de Naamã? Naamã não foi curado, ele só foi curado quando ele foi. Esse cego entendeu isso, esse cego ele percebe isso. Então eu quero dizer para você, a sua obediência a Deus, a sua obediência à palavra de Deus, ela fará parte ela fará parte do milagre completo de Deus na sua vida. Existem coisas que estão prontas, eu quero repetir, mas só falta a sua obediência, só falta você ouvir a ordem de Deus e caminhar 1 quilômetro até o tanque de Siloé. Preste atenção, o Senhor diz em Deuteronômio 11, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. É claro que Deus quer que escolhamos a bênção, mas olha o que diz no versículo 26 de Deuteronômio 11. Vocês terão a bênção, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes ordeno. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor e se afastarem do caminho. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, isso está em Deuteronômio 28 agora. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, os mandamentos que hoje lhes dou, Deus os colocará acima das nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e vão acompanhar vocês, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Então preste atenção, a obediência é o caminho do milagre. A obediência é o caminho do milagre. Nós temos uma frase que a gente ama muito aqui na nossa igreja, que diz, a obediência é a chave do sucesso, e é verdade. Segundo a palavra de Deus, a obediência é o caminho do milagre, é a chave do sucesso. Sabe, olha como é importante isso para Deus, olha como que para Deus é importante. Para Deus não é importante só a cura, para Deus não é importante nem só a salvação também, para Deus não é importante nem só o batismo. Por isso que o ID, a grande comissão, a grande missão do Senhor para nós, ela inclui ensinar a obedecer, porque para Deus, num processo do grande milagre de Deus, no processo de Deus completar a sua obra em nós, no processo de Deus completar o seu propósito em nós, não pode faltar a nossa resposta em obediência. Está entendendo? Olha o que diz. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas no versículo 20, o Senhor Jesus está dizendo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E então estarei com vocês até o fim dos tempos. O ápice da nossa missão, o ápice da nossa grande comissão, é ensinar a obedecer tudo que Jesus ensinou. Então a maior realização de um discípulo de Jesus tem a ver também com obedecer a sua palavra. Se você quiser um milagre completo na sua vida, você precisa obedecer a palavra, você precisa obedecer a Deus. E é claro, eu vejo aqui nesse texto também uma outra coisa interessante nesse mesmo ponto, sabe, ele foi, lavou e voltou vendo. Ele não foi vendo e voltou lavado, ele foi, lavou-se e voltou vendo, sabe, Jesus, existem alguns milagres na nossa vida, que Jesus, ele quer que a gente faça a nossa parte, ele quer que você faça a sua parte. Isso era muito comum nos milagres de Jesus, isso é muito comum, isso é comum na forma de Deus fazer as coisas. Chega o profeta na casa daquela viúva, e ele fala, o que você tem? Ela responde, nada. 2 Reis 4, nada. Ei, mas nada? Ela fala, eu tenho um pouquinho de azeite numa vasilha, pouquinho, mineirinho, pouquinho. Eu tenho um pouquinho de azeitinho. Aí o que aconteceu? O profeta vira e fala assim, portanto, você precisa derramar sobre outros, você precisa buscar vasilha em todas a sua vizinhança. Olha só,
Deus não podia ir multiplicando aquele óleo ali? Deus não podia fazer um tanque aparecer ali? Mas Deus falou para ela, vai. Ela e os filhos dela precisaram sair várias vezes, bater na porta das vizinhas, criar novos relacionamentos. Eles precisaram fazer um monte de coisa até ter muitos baldes. Porque às vezes a gente não faz a nossa parte. Porque a gente exagera no que diz respeito a entender e achar que Deus vai fazer tudo, que é só a gente ficar parado. E alguns espiritualizam isso e falam, não, é só ficar esperando, vamos só orar. Quer dizer, às vezes a coisa está dependendo de um passo de fé, às vezes a coisa está dependendo de você sair da sua zona de conforto, você se mover. Ele precisou se mover, ele ficava todo dia na porta da sinagoga parado, pedindo, mas agora Deus falou assim, seu pedido já está respondido, porém, vai até o tanque de Siloé. Deus age no tempo dele, do jeito dele, mas sob a nossa resposta de obediência. Então, para você experimentar um milagre completo, você precisa obedecer a Deus, obedecer a sua palavra e se mover diante dela. E por último, quarto e último, para um milagre completo, olha o que aconteceu nessa história. Essa história, lembra que eu falei, ela não acabou ali. Eu não vou ler tudo, porque essa história, ela vai até o versículo 41. Eu não vou ler tudo, mas preste bem atenção. É o último ponto e eu quero que você pegue, porque talvez esse ponto pode ser até o mais importante para você. Deus, ele quer fazer um milagre completo na sua vida. Ele escolhe abençoar o cego, Deus escolhe te abençoar. Ele faz da forma dele, ele vai fazer na sua vida da forma dele. Ele cura a cegueira daquele homem que agora está vendo. E os religiosos chamam ele para dentro da sinagoga. Os religiosos chamam ele e eles começam a querer achar um motivo para condenar Jesus, porque ele tinha curado no sábado. Eles chamam aquele que era cego e agora vê. Eles chamam para dentro da sinagoga e falam, o que aconteceu com você? Ele fala, eu estou vendo. Mas quem te curou? Ele fala, eu não sei. Mas quem que é esse que te curou? Ele é um pecador? Ele falou assim, não, eu acho que ele é profeta. Ele não conhecia o Senhor na profundidade. Ele não tinha intimidade com aquele que tinha o abençoado. Ele já tinha experimentado a bênção do abençoador, mas nem tanto o abençoador da bênção. Ele disse, é um profeta, eu não conheço direito, eu conheci ele ontem. E agora, olha só que interessante, os religiosos ficam nervosos e falam, manda chamar o pai desse jovem, manda chamar os pais dele. Aí vem os pais daquele jovem, jovem senhor, vem os pais dele e chegam na sinagoga e eles falam o seguinte, o que aconteceu com o seu filho? Aí os pais falam assim, ele nasceu cego, isso eu posso dizer, e hoje ele está vendo, como vocês podem ver. Eu posso atestar que ele nasceu cego, mas eu não posso falar para vocês o que aconteceu com ele, que agora ele vê. Mas é um milagre. Eles mandam os pais dele embora, que eles estavam desesperados. Eles queriam condenar Jesus por uma cura. É o sistema religioso. Então eles chegam e agora chamam de novo aquele que era cego e agora está vendo. E eles falam, peraí, volta aqui, você tem que contar para a gente o que aconteceu, fala para a gente, você tem que falar. Aí ele fala, olha, eu estava pedindo no lugar tal, e ele veio e me curou. E eles falam, fala que ele é pecador, e ele disse assim, se ele é pecador ou não, eu não sei, isso não é comigo, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos não há argumento. E aqui está o nosso grande desafio. Jesus chega para ele, vê a situação dele, volta ao encontro dele, olha que incrível. Jesus volta ao encontro dele, a cura provavelmente foi no sábado de manhã, e essa situação já é sábado à tarde, provavelmente. Jesus volta a encontrar esse que era cego e Jesus tinha curado. Jesus volta até ele, e isso está a partir do versículo 35. Diz assim, Jesus ouviu que o homem tinha sido expulsado e ao encontrá-lo disse,
Jesus: você crê no Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus para ele. A resposta daquele homem, João 9, versículo 36. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Você crê no Filho do Homem? Ele pergunta: eu quero crer, mas quem é o Filho do Homem? Isso mostra a superficialidade dele com Jesus. Isso mostra que ele tinha conhecido o milagre de Jesus, mas não o Jesus dos milagres. Ele tinha tido contato com a bênção, mas não com o abençoador. Sabe, uma coisa que nos deixa com uma crise, às vezes interna, e é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, é porque nós podemos estar sendo abençoados. Nós podemos ser abençoados pela obediência. Nós podemos ser abençoados porque nós cremos que Deus faz milagres. Nós podemos estar sendo abençoados pelo princípio de Deus. Nós podemos estar sendo abençoados pelo Deus dos princípios, mas não conhecê-lo. Você pode estar sendo abençoado pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, sem ter uma experiência profunda com Deus dessa palavra. Olha só. Era o caso desse homem. Era o caso desse homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus respondeu: você está na frente dele. Você já está olhando para ele. É ele que está falando com você. Jesus agora se apresenta num outro contexto. Jesus está fazendo uma proposta para ele continuar a vida com ele, para ele ser transformado dia a dia. Jesus agora está fazendo uma proposta completa. Jesus agora está completando o milagre. Jesus agora está na última fase de um milagre completo. Jesus está dizendo: eu não quero só abençoar você, eu não quero só restaurar o seu casamento, eu não quero só te prosperar na área financeira, eu não quero só você ser uma pessoa emocionalmente mais equilibrada. Isso tudo é bom. Eu não quero você só curado dessa situação física. Eu não quero só isso. Eu tenho muito mais para a sua vida. Existem propósitos maiores. Existe uma obra ainda maior. Existem coisas mais incríveis que eu tenho para você. Mas para isso, daqui para frente, você precisa ser transformado por completo. Agora Jesus entra no outro nível. Porque para Deus, o nível da intimidade e da adoração, o nível da salvação verdadeira e da intimidade profunda é mais importante do que as bênçãos que Ele pode nos dar. E ele chega para ele e fala assim: sou eu. E o homem disse: Senhor, eu creio. Preste atenção nisso. Senhor, eu creio. Aonde você estiver, diga isso comigo: Senhor, eu creio. A Bíblia diz: e o adorou. A quarta e última fase do milagre completo de Deus é que Deus nos transforma em adoradores. Adoração é uma marca daqueles que creem de verdade. Pastor, o que é adoração? É cantar muitas músicas. Graças a Deus por essa banda poderosa. É cantar muitas músicas. Pastor, eu adoro. Eu vou lá no YouTube e coloco compaixão. Eu vou lá no YouTube e coloco depois de te encontrar. Preste atenção. Você pode adorar com música também, mas isso é um pedacinho. Adoração, ela vem de uma palavra hebraica que tem a ver com culto, com prestar culto. Adoração tem a ver com estar diante dele. Adoração é entrega. Adoração é uma cultura de estar na presença de Deus. Como que eu sei disso? Preste atenção. A palavra adoração, ela vem do Velho Testamento, ela vem lá de trás. E ela vai ganhando espaço, e nos nossos dias ela está aberta para mim e para você, porque o véu se rasgou, a gente pode chegar diante de Deus, adorar a Deus em todos os lugares, de várias formas, mas a verdade é que essa palavra, lá no original, ela surgiu dentro do templo, dentro do tabernáculo. Essa palavra, ela ganhou a primeira forma dela dentro do tabernáculo de Moisés. E o que tinha no tabernáculo de Moisés? Eu não quero me aprofundar nisso, mas é só para uma ideia você ter. No tabernáculo de Moisés, tinha o altar, tinha o sacrifício. No altar de Moisés tinha a mesa dos pães e tinha a arca da presença. Sabe, adoração tem a ver com um novo nível.
Jesus não te convida só para ser abençoado, Jesus te convida para Ele se tornar o seu Senhor. Jesus não te convida apenas para exercer uma bênção sobre a sua vida, mas para você se submeter, se entregar a sua vida, entregar os seus recursos, entregar o seu coração, entregar a sua família, entregar a sua agenda, entregar o seu futuro. Jesus, Ele convida você para ser um adorador, aquele que presta culto. Prestar culto significa fazer um serviço, aquele que se envolve, que serve com Ele, sabe, naquele auditório, naquele tabernáculo, vamos chamar assim um auditório antigamente. Olha que coisa interessante, o tabernáculo, ele ficava no centro do acampamento, ele tinha que ficar no centro. Por que no centro? Porque o culto, porque a adoração está no centro do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Chega de uma igreja que só quer ser abençoada, mas não quer estar com o abençoador. Chega de um tempo onde nós ficamos só ali no tanque de Siloé e não conhecemos profundamente a água da vida. Isso fala da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com a sua palavra. A mesa dos pães, a lâmpada, o incenso, o óleo não podia faltar. Porque o óleo fala da unção, daquilo que Deus te deu e não pode faltar na sua vida. E você só vai ter o óleo se tiver, você só vai ter o óleo ali, você só vai ter a iluminação, a lâmpada, a unção, se tiver o óleo. Que vem pela palavra de Deus, vem pela comunhão, vem pela sua oferta. A oferta da sua vida. Pode ser questões financeiras também, claro, mas é a sua vida. Porque quem entrega o coração, quem se torna adorador, entrega tudo que tem. Aquela mulher que chega diante de Jesus, ela quebra o vaso. A gente canta, eu quebro o meu vaso, canta de todas as formas. Nem posso cantar aqui porque a audiência pode cair significativamente. Mas aquela mulher, ela chega diante de Deus, de Jesus. A Maria de Betânia, ela quebra o vaso, ela entrega ao Senhor uma oferta de alto valor, era uma essência, era um perfume, ao preço de 10 salários mínimos, mais ou menos. Aquela mulher dá uma oferta a Deus e ela é chamada de adoradora. Porque quem é adorador não tem medo de se entregar. Quem é adorador não tem medo do que vai acontecer. Quem é adorador de verdade está preparado para olhar nos olhos de Jesus e dizer, eu creio, e adorar. Aquele homem olha para Jesus e ele adora Jesus. Ele olha para Jesus e fala, agora eu entendi, Jesus, o Senhor quer um milagre completo na minha vida. Ele olha para Jesus e agora ele fala, entendi porque o Senhor me curou. Porque o Senhor queria, de fato, no final, era salvar a minha vida e me dar uma vida com o Senhor. Aquele cego foi transformado, não em alguém que só enxergava fisicamente, mas alguém que agora enxerga espiritualmente. Ele foi transformado não só da sua cegueira física, mas da sua cegueira espiritual. Porque agora ele não tem uma religião, agora ele tem um relacionamento com Jesus. Deus tem um milagre completo para a sua vida. Eu quero concluir dizendo isso. Deus tem um milagre completo para a sua vida. Deus tem um milagre completo. Sabe, Deus te vê. Deus vê as suas necessidades. Deus vê o que você precisa. Eu quero chamar a banda para tocar aqui. Deus vê o que você precisa. Deus vê. Deus faz do jeito dele. Deus vai fazer do jeito dele. Deus está pronto. Deixa Deus colocar lama nos seus olhos. Deixa Deus pedir para você 7 vezes mergulhar no rio que você não queria. Mas o processo é dele. As matérias da escola é ele que decide. Deixa Deus fazer. Confia no Senhor. Confia nele. Pastor, está difícil porque eu estou andando 500 metros e não encontrei o tanque de Siloé. Pastor, está difícil porque o caminho é duro. Pastor, está difícil. Não, você não chegou lá ainda, mas você está no caminho da obediência. Está no caminho da sua parte, da resposta que você precisa dar a Deus. Dê a sua resposta a Deus. E por último, Deus chama você para sair só do nível das bênçãos,
só do nível daquilo que Ele pode te dar, só do nível do que Ele pode fazer por você. Agora Deus está dizendo: o que você vai fazer por amor a mim? Porque a adoração não é o que Deus faz por nós, é o que nós fazemos por Ele. Deus te chama para ser um adorador. Deus chama você para ser um adorador, para entregar o seu coração, para ter mais tempo a sós com Ele, para mergulhar nas Escrituras, para receber unção, para orar, para ser cheio do Espírito Santo. Deus chama você para entregar a sua vida, para colocar a sua vida diante de Deus, como Maria de Betânia, como Davi, adoradores. Aonde você estiver, fica de pé. Você está na sua casa, fica de pé aí. Você está no quarto, fica de pé onde você estiver. Nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos cultuando a Deus. Cultuamos ao Senhor nessa noite. Fica de pé, fecha os seus olhos aí, que vai facilitar a sua concentração em Jesus. Deus quer abençoar você. Deus quer curar qualquer cegueira. Deus quer resolver situações importantes na sua vida, relevantes na sua vida. Mas principalmente Deus quer fazer um milagre completo, tornar você cada dia mais um adorador, cada dia mais alguém que está diante da presença dEle, cada dia mais alguém que está prestando o seu culto a Deus.